E aí começaram a fazer isso. Só que eles se perdiam nas contas. E aí uns começaram a pegar pedrinhas e começaram a contar. Só que pedrinha era muito grande. Então, às vezes não tinha pedrinhas do lado para contar quantas vezes eles falaram. Aí começaram a pegar caroço de tâmara. Mas também era grande e é difícil de você furar tal, e colocar, e às vezes se perdia. Então, com o passar do tempo, as pessoas inovaram e fizeram essas continhas, furaram, colocaram um cordão e prenderam. Então é fácil de carregar, levar com 33 pecinhas, 33 contas, e aí você vai passando. E você não perdeu as continhas, não perdeu a máscara, ela é grande, e além disso, é uma grande terapia durante o dia, no trânsito. Parou o trânsito, você pega, em vez de ficar pensando em problemas, às vezes em coisas ruins, você vai agradecendo a Deus, e é uma grande terapia. Ela vai te acalmando. Ah, é? Às vezes a pessoa vai... Essas duas aqui embaixo têm algum significado? Não, só enfeite. Ah, tá. E aí eu quis... É essa história que tem por trás da Masbah. Como chama? Masbah. Masbah. Esse é um presente. E esse tecido? Esse aqui é uma rata, palestina, que também tem uma história do povo palestino, né? Eles são da mesma origem? Como funciona? Os palestinos são árabes? O povo, sim, são árabes. Já são, desde a época de Moisés, já existiam os palestinos ali, já existia antes de Moisés. Né? Abraão, quando foi, ele já encontrou o povo ali, né? Vivendo naquela época. Ali são descendentes de Noé. E você tem palestinos que são... palestino é todo aquele que vive na Palestina. E palestino você tem muçulmano, cristão, judeu, ateu. Palestino é como o brasileiro. Entendi. É um país. E era um povo que vivia lá e continua vivendo, mas hoje, depois de 1947, 1948, houve o conflito lá, e esse passou a ser... Esse aqui tem as cores da bandeira da Palestina, e esse aqui padrão? Esse padrão aqui é da Rutra. Rutra é o lenço. Aqui no Ocidente é mais conhecido aquele vermelho e branco que usavam no carnaval, nas fantasias. O pessoal usava, os árabes, os sheiks árabes usavam o vermelho. Os palestinos usam mais esse preto e branco, enquanto no Golfo Pérsico usam mais o vermelho e branco, o mesmo desenho, tal. Antigamente usava-se bastante, hoje ainda usa e ficou como um símbolo, as pessoas colocam. É bonito, né? É linda. E conta bastante, né? Tem de um povo, a resistência de um povo, né? Palestino. E as divisões? Espero que um dia todos... Eu também espero que vivam em paz. Né? Haja justiça, né? E a terra volte para os seus devidos donos, né? Quando a gente fala palestino, muitas pessoas falam, muçulmanos. Não. Quando a gente fala palestino, a gente está falando... Não, o palestino é o judeu milenar que vivia lá, o cristão milenar que vivia lá, o muçulmano milenar que estava... Tanto que no Império Islâmico, durante 14 séculos, todos eles conviveram em paz. Tanto que hoje você tem sinagogas milenares que estão preservadas, que passaram pelo governo islâmico e foram preservadas pelos muçulmanos. Igrejas milenares que foram preservadas pelos muçulmanos. Então, é possível, sim, se viver em paz, contanto que haja não só amor, respeito e justiça. Jerusalém tem as 3 religiões lá, né? Sim. Tem os muçulmanos... Na Palestina toda, né? Sempre viveram bem. Sempre viveram em harmonia. De 48 para cá que começou esse conflito, né?
um país se instalar em cima de outro, tal. Cada um dos lados tem a sua versão, porém a verdade é uma só, né? E é histórica. Por isso que é importante estudar a história, porque na história a gente começa a identificar, porque quem estuda a história, ele vai comparar, ele vai conflitar as informações, e o que sair disso é a verdade dele, é a concepção dele. E aí ele vai... Então é muito importante conhecer a história para você identificar e não escutar. Em árabe diz, escute de mim e não escute sobre mim. Faz sentido. Venha direto, fale comigo, escute a minha versão do que você escutar outra pessoa sobre a minha versão. Mas historicamente o povo árabe é um povo inimigo do judeu? Ou não, pelo contrário, estou te falando, sempre conviveram juntos, em Medina conviveram juntos. Hoje em dia, como que os muçulmanos. Hoje você tem local. Aqui no Brasil a gente convive, tem comércio, tem relações, tranquilo, não há problema nenhum. A questão quando tem justiça e respeito... Há uma livre circulação lá. Sim, sempre houve. O que tem hoje é com um grupo de judeus que os palestinos dizem que, e a história fala, né, que esses judeus sionistas vieram e tomaram a terra dos palestinos. Os palestinos judeus, os palestinos cristãos, os palestinos muçulmanos, os palestinos ateus. Esses palestinos que estavam lá, então não são só muçulmanos que estavam, palestinos muçulmanos. A gente está falando de judeus palestinos. Entendi. Que perderam as suas terras. Cristãos palestinos que perderam suas terras, que perderam o seu país, cujo país foi tomado. É disso que a gente está falando. A gente está falando dessa história. A gente está falando desse episódio que gerou esse conflito e essa desarmonia até hoje. E vai continuar. Por quê? Porque o ser humano ele não aceita injustiça. É a natureza do ser humano não aceitar a injustiça. Ele, mesmo que seja por medo, por um período, ele pode ficar quieto. Mas a consciência vai pesar. E a consciência da humanidade pesa quando há... tanto que você vê impérios. O que mantém um império intacto, poderoso? Não é a força dele, é a justiça dele. É o seu comportamento justo. É o respeito que ele impõe. Quando ele começa a cometer injustiças, ele rui por dentro e por fora. Basta ver ao longo... E aí, quando você lê história, você percebe... ascensão e queda dos impérios. Por causa da justiça e injustiça. Da opressão, da forma que eles subjugavam os seus súditos, os seus aliados e outros seus colonizados. Né? No final, todo colonizador ele é expulso. Basta ver na história. Demora, mas vai. Pode demorar. Mas Israel é um colonizador? Sim, na visão palestina, sim, na visão palestina. E volto a dizer, os palestinos judeus, os palestinos cristãos, os palestinos muçulmanos, ateus, eles são colonizadores, porque havia um país lá chamado Palestina. E aí criaram, em 48, um país chamado Israel em cima de outro país. Como? Essa é uma pergunta que eu tenho essa dúvida. Eu sei o que aconteceu. Qual é a versão dos judeus? Dos judeus, que é a terra milenar deles. Que a terra prometida e tal. Mas já não tinha judeus lá? Esses judeus palestinos não perderam a terra também? Como? Como é que um judeu tira, né, um sionista tira a terra por questões históricas? E certamente que tem que ouvir todos os lados, certamente que essa é uma questão, eu estou falando a minha verdade, estou falando a minha versão, estou falando a versão dos palestinos, estou falando certamente que cada lado tem a sua versão, mas é isso que a gente vê. O que eu e parece um beco sem prego. Saída, né? Não, vai tem ter solução? Saída. Sim, vai ter que ter.
Uma hora, você acha que Sim, vai ter que ter. Porque todo colonizador... Veja a Inglaterra na Índia. Ela tem ainda influência, mas teve que sair. Demorou quanto tempo? A França, a Holanda, na África, Portugal, no final tem que sair. Porque o povo, o ser humano, ele anseia por liberdade. É o que eu falei. A religião, ela garante essas 5 coisas. Uma delas é a liberdade religiosa. A segunda é a liberdade do patrimônio, direito ao patrimônio, a preservação do seu patrimônio. Quando a gente fala patrimônio, é a sua soberania, a sua pátria, a sua propriedade, a sua riqueza. Ninguém pode atentar contra isso. Isso é um direito divino, religioso, garantido por Deus.